Muito boa tarde, que a paz do Senhor esteja conosco nessa tarde, nessa vida, por todo o tempo. A paz do Senhor, abramo-nos, façamos a paz de Deus em nossos corações, porque essa é a principal maneira que nós temos de pacificar o mundo. Certamente estarão conosco espíritos elevados, ajudantes diretos de Jesus, o próprio Mestre. Cada um desses atores terá possibilidades que nós nem suspeitamos. Nós temos uma possibilidade que ninguém mais tem em todo o universo, que é de mudar a nós mesmos, de fazer a paz em nós mesmos. Essa é a grande tarefa do momento. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E manso é sim uma pessoa, um espírito que fez a paz. Mas o manso é um espírito que fez a paz aonde? Em si mesmo. A nossa individualidade, a nossa liberdade demarca um território que foi confiado por Deus a nós. E é nesse território que nós precisamos, que nos cabe fazer a paz. Que a paz do Senhor esteja conosco, esteja em nós, esteja na nossa boa vontade, ancorada na nossa boa vontade, porque é daqui que partirá a nossa contribuição para a paz nos relacionamentos, na família, no Brasil, a paz com a natureza, a paz no universo. Esse é o nosso papel. Quem estará pronto para esse papel? Só quem exercer dentro dos seus limites, mas quem exercer com boa vontade o papel da autopacificação, permanecerá na terra. É o que Jesus nos diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Precisamos ter muita ciência dessa revelação de Jesus. E para essa conquista, precisamos estudar, e hoje vamos estudar, uma doença, um veneno que nos tira a paz. A ansiedade. No nosso estágio, pode-se dizer que todos nós temos um veneno que nos tira a paz vindo do passado, que tem vários nomes: mágoa, culpa, medo, preconceito. Venenos que nos aprisionam ao passado, mas há venenos que vêm do futuro, ou do que nós imaginamos ser o futuro. E o principal desses que vem do futuro é a ansiedade. Hoje nós vamos discutir a ansiedade do ponto de vista espiritual, que não exclui os outros pontos de vista. Na verdade, do ponto de vista do indivíduo. Porque a ansiedade tem uma das suas causas desequilíbrios químicos que devem ser tratados quimicamente. A perspectiva espiritual, um bom atendimento, um bom tratamento espiritual jamais exclui o tratamento material, o tratamento físico, o tratamento químico proporcionado pela ciência. Jamais.
Então, ao desequilíbrio químico, um tratamento químico. Ao desequilíbrio espiritual gerado externamente, um tratamento espiritual focado no externo. Porque a nossa ansiedade, ela é também produzida pelas influências espirituais desequilibradas e desequilibrantes. Para isso, uma casa de oração que atue sobre essas influências espirituais desequilibradas e desequilibrantes é fundamental. Mas ambas as causas, as químicas e as espirituais externas, têm como causa o nosso estado interno. Somos nós que atraímos, é a nossa mente, é o nosso espírito desequilibrado que gera o desequilíbrio químico, e é o nosso espírito desequilibrado que atrai as influências doentias. Então precisamos avançar sobre essas tendências, essas características da mente geradoras de tanta desarmonia, ladras de tanta paz. Vamos lá hoje? Tem uma passagem do Evangelho que fala sobre o tema. Está no livro Pombas e Cobras, que veio através do nosso trabalho aqui no Facebook mesmo. Dia sim, dia não, a gente posta um trecho dos evangelhos e comenta. Aqui trabalhamos a questão da saúde do ponto de vista de Jesus. E no seu capítulo 91 é tratada a questão da ansiedade. Vocês veem aí. Ansiedade no capítulo 91 de Como Pombas e Cobras, um livro que ajuda as pessoas a pensarem a saúde integral e ajuda a fazer o evangelho no lar. Se tiver interessados, toda a renda dos nossos livros é endereçada para trabalhos sociais, 100%, tá bom? Esse trecho de hoje está em Lucas capítulo 21, versículos 26 a 28, e diz assim: homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. É Jesus falando do fim dos tempos, falando do momento crítico da humanidade, desse momento que nós estamos vivendo. Ele apresenta esse quadro de homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Vejam, meus amigos, minhas amigas, que quadro é esse que Jesus nos apresenta sobre esses tempos. E não pode ser coincidência que nós estejamos vivendo, no Brasil em particular, mas no mundo todo, uma epidemia, uma pandemia de ansiedade. E Jesus, falando sobre esses nossos tempos, fale de homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Jesus não falava de ansiedade, como não falava de mediunidade, como não falava de pandemia, porque essas palavras não existiam ao tempo de Jesus. Ele fala de expectação das coisas que sobrevirão. É uma boa definição de ansiedade, vocês não acham? Desmaiando de terror. Aí vem o sentimento básico da ansiedade, o medo, não é? Vem o território onde se situa a ansiedade, que é o futuro,
fala o mestre das coisas que sobrevirão ao mundo, e fala, na nossa opinião, das causas espirituais internas da ansiedade. Ao dizer, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Vejam, é uma frase só. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto, fazendo um elo causal, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Os homens estão desmaiando de terror por causa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as virtudes do céu serão abaladas. Uma das características dos nossos tempos é que as virtudes do céu estão abaladas. Podemos dizer, no campo do cristianismo, que o cristianismo é o maior inimigo do Cristo. É o maior inimigo das verdadeiras virtudes dos céus. Não apenas no aspecto formal, e é curioso perceber que Jesus, ao ser chamado de Pai, ele disse, não me chamem de Pai, Pai é apenas aquele que está nos céus. E uma corrente forte do cristianismo chama os seus sacerdotes de Pai. Padres a palavra padre é pai em espanhol, a palavra papa é padre em italiano. Jesus também fala, alerta a todos a respeito dos pastores mercenários que pastoreiam pelo dinheiro. E outra corrente muito importante do chamado cristianismo chama os seus sacerdotes de pastores. Não é só o aspecto formal, é a subversão do cristianismo como um todo. Que as instituições ditas cristãs e os fiéis ditos cristãos vêm fazendo todos os dias. Todos os dias nós vimos condenando, perseguindo, injuriando, torturando e matando Jesus. Ele só não desaparece da terra porque ele vem vivendo a ressurreição também diariamente. Nós o matamos todos os dias e ele ressurge todos os dias. Será que é hora de pararmos de matar Jesus? Quem se amarra na culpa, quem se amarra na mágoa, querendo fazer justiça com as próprias mãos contra si mesmo e contra os outros, não reconhece o juiz, o único juiz justo da realidade. Ignora o mandamento, não julgarás, e ignora o único juiz justo, querendo trazer para si um papel que é de Deus. Muito mais ainda, quem quer controlar o futuro, como se fizesse uma oração, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. E esse endeusamento do homem, essa idolatria do homem, que no campo pessoal é a margem do egoísmo, no campo do outro é o campo mais claramente idolátrico. Esse endeusamento do homem, esse esvaziamento de Deus, está na causa da ansiedade, porque nós fomos subvertendo as virtudes do céu, dia a dia, transformando a mensagem
do Messias que não tinha onde recostar a cabeça em grandes impérios financeiros, políticos, midiáticos, deixando de lado o serviço para reconstruir os palácios. Os palácios que Jesus só frequentou para ser injuriado, injustiçado, julgado e morto. Tanto de Herodes, quanto de Pilatos, quanto de Anás e Caifás. Jesus não tem nada a ver com palácios. Pregou à beira do lago, no barco, no deserto, em casas pobres. Nada a ver com os palácios do cristianismo. Por isso é que o cristianismo é o maior inimigo do Cristo. Como Gandhi também colocou, amo o Cristo, temo os cristãos. Todos nós temos motivos para isso. Então, quando se subverte as virtudes do céu, quando se subverte o cristianismo, quando se subverte o valor máximo, a virtude máxima do céu, que é o amor, lançamos o terreno da ansiedade. E como é que nós subvertemos a virtude máxima dos céus, que é o amor? Apesar de, desde Moisés, o alto nos ter instruído, não use o santo nome de Deus em vão, apesar de João, em sua carta, certamente mensageiro do próprio Cristo, nos ter trazido a revelação que Deus é amor, então não usar o santo nome de Deus em vão, ou como disse Jesus, santificar o nome de Deus, santificado seja o vosso nome. É divinizar a ideia do amor, é não perverter, não corromper a ideia do amor, exatamente o que nós temos feito. Essa corrupção da ideia do amor. Dizemos que amamos times de futebol, amamos comida, amamos bebida. Confundimos o amor com ciúme, posse, apego, dominação. Confundimos amor nesses nossos tempos, inclusive com assassinato, nessa onda de feminicídio que parece não acabar mais. Nós temos corrompido as virtudes do céu, inclusive a maior de todas elas, que é o amor. Quando Jesus diz aqui que os homens desmaiam de terror na expectação das coisas que sobrevirão do mundo, ou seja, é uma crise de ansiedade claramente colocada, porque as virtudes do céu estão abaladas. Ele situa as origens da ansiedade exatamente no abalo, na corrupção, no desvio das virtudes do céu, mostrando a tristeza dessa trajetória humana até aqui. Por outro lado, esse é o lado sombrio, mas o lado luminoso dessa passagem é que, resgatando as virtudes do céu em nós mesmos, nós encontraremos a cura espiritual da ansiedade. A cura espiritual da ansiedade está em substituir o seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, pela fórmula ensinada por Jesus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É a unicidade. Meu Pai e eu somos um, disse Jesus, e nós também precisamos buscar essa unidade com Deus, essa confiança
com Deus, essa fé raciocinada com Deus. Precisamos demais resgatar, divinizar o amor e praticar o amor, independente das instituições, dos ritos religiosos. Isso compete a cada um aderir ou não aderir a essa ou aquela corrente. Mas venerar, idolatrar a Deus pelo seu nome sagrado, que é o amor, perceber Deus nos animais, nas plantas, nas coisas, nos minerais, nas rochas, claro, em todas as pessoas, mesmo as ditas más, mesmo as classificadas como inimigos, em tudo a Deus. Vivamos, cumprimentemos, valorizemos as pessoas como o Namastê hindu. O Deus em mim reconhece, valoriza, ama o Deus em você. E fazendo esse reconhecimento, servir, amar, nos dedicar, nos sacrificar, viver para esse amor. Continuando essa passagem, Jesus fala assim, falando sobre o fim dos tempos, esse tempo que nós estamos vivendo. Quando conquistarmos essa cura espiritual da ansiedade, então, diz ele, verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Precisamos olhar para o céu e levantar as nossas cabeças. Porque essa perspectiva espiritual é esse olhar para a eternidade, para o infinito, que é a fonte do nosso equilíbrio. Dirigir os nossos dias, dirigir a nossa alimentação, dirigir o beber água, dirigir o respirar, dirigir o tomar banho, dirigir as relações humanas pelo Espírito. Isso é viver, é erguer nossas cabeças, elevar nosso ponto de vista, espiritualizar cada gesto da vida, cada momento, cada situação, cada relação. Não apenas da boca para fora com palavras e fórmulas, mas buscar a cada dia entronizar, divinizar, sacralizar cada momento da vida. Tudo que move é sagrado, disse Milton Nascimento, inspiradíssimo. E tudo se move, mesmo os objetos inertes, lá dentro das células, há elétrons se movendo. Tudo é sagrado. Movamos-nos nós mesmos nesse sentido, interagir com tudo que existe, reconhecendo o Deus que há em tudo. Amemos a cada dia um pouco mais. Reconheçamos e entreguemos a direção do mundo ao verdadeiro diretor, dizendo e pensando e sentindo: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim em mim como no outro, assim na terra como no universo. E não haverá mais base para qualquer forma de ansiedade a envenenar nossas vidas. Muito bom, que assim seja. Vera Pimentel, seja muito bem-vindo. Osório Simões, que Deus nos abençoe a todos. Simone Magalhães, Denise Morini, Maria José Sobral, lembrando e pedindo vibrações para Guilherme Sanches Camacho, Maria Lúcia Sanches Camacho, que eles recebam a nossa luz, o que a gente conseguiu gerar de bem, de alegria, de amor, de fraternidade.
Que assim seja. Compartilhem. Essa pequena vacina da ansiedade, para a pandemia da ansiedade que nós geramos aqui, precisa ser multiplicada e aplicada por toda parte. Ajude, multiplique, compartilhe a vacina para a ansiedade. Precisamos de mais. O mundo precisa de mais. Cada pessoa que substituir a ansiedade pela serena confiança de que será feita, de que deve ser feita, de que deve ser buscada sempre a vontade de Deus, ajudará a fazer a paz em todos os ambientes, a fazer a paz no mundo a partir da paz em si mesmo. Assim seja, paz e bem para vocês, paz e bem para o mundo. Até a próxima.